Fala galera, montei esse estudo aqui do inferno para a gente entender um pouquinho mais o que significa o inferno, ou para onde vão a alma dos justos e dos injustos após a sua morte. É um tema bastante complexo, eu percebi, entendendo a visão de alguns teólogos, depois fui procurar um pouquinho na patrística da igreja, e também, obviamente, estudei a Bíblia, né, que é a fonte original, então demorei um pouquinho aí para poder montar toda a concordância bíblica, e espero que você possa aproveitar também e possa entender um pouquinho a nossa visão sobre o mundo dos mortos, ok? Vamos lá? Inferno no Novo Testamento aparece algumas palavras, são 4 delas: Hades, Sheol ou Seol, né? Tártaro e Guiena. Elas tiveram uma única tradução para o português, sendo ela inferno. Então muitas vezes quando você vê citando no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, a palavra inferno, ela está bem relacionada com Hades, que é uma palavra grega. Okay? No Antigo Testamento também tem várias referências a inferno, ela sempre está relacionada com Sheol ou Seol. Em 2 Pedro, principalmente nas cartas de Pedro, nós vamos ver inferno sendo tratado como abismo. Então é bastante importante a gente usar um dicionário bíblico da tradução original para que a gente entenda bem o contexto. Com isso, algumas passagens da Bíblia tiveram o seu texto mudado ou prejudicando assim o seu entendimento correto. No Antigo Testamento aconteceu por causa da Vulgata Latina, a tradução da Bíblia feita por São Jerônimo. E no Novo Testamento pela Septuaginta, é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego koiné. Então muitas vezes a palavra inferno, quando ela é citada na Bíblia, ela está relacionada a Hades, né? Principalmente no grego, que é o Novo Testamento, e Sheol, ou Seol no Antigo Testamento. Algumas vezes refere-se a Tártaro e a Guiena, ok? Então vamos atentar para essas 4 palavras. Então, como eu expliquei para vocês, Hades ou Sheol, ela refere-se ao mundo dos mortos. Nós temos aqui a parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, 19 a 31, eu não vou ler para não ficar muito comprido, que deixa bem explícito que Hades significa o mundo dos mortos. Okay? Algumas pessoas referem-se à palavra inferno à sepultura, né? Mas a palavra em hebraico, keber, ela traduz bem sepultura, túmulo ou tumba. E no Novo Testamento, no grego, a palavra tafos, que é sepultura ou túmulo. Por que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes a pessoa fala, mas inferno ali, a referência dele é a sepultura, um lugar físico para onde o corpo da pessoa vai. Não. Lugar físico para onde o corpo da pessoa vai, existe uma palavra tanto em grego e em hebraico que ela tem a referência exata para isso. Então, no Antigo Testamento é keber e no Novo Testamento é tafos, ok? Então, quando você lê um trecho do Novo Testamento ou do Antigo que falar a palavra Sheol ou Hades, você pode ter certeza que ele está fazendo referência ao mundo dos mortos, ou seja, para onde foram as pessoas depois que morreram, ok? Na parábola do rico e de Lázaro, nós temos 2 lugares bem distintos lá na palavra, que é o local dos ímpios e o lugar dos justos, ok? Dos ímpios foram as pessoas que foram condenadas pelas suas obras, e dos justos, os justificados por Cristo. Então, rico fica lá na parábola num local de tormento, né? A gente percebe, está falando lá em Lucas 16, 22 a 25. E Lázaro, ele vai para o seio de Abraão. Se a gente lê a parábola, a gente percebe que o seio de Abraão é um local de consolo, um local onde que as almas, né, dos justos repousam, aguardando a promessa da ressurreição. Aqui, 1 Coríntios 15, 54 e 55. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então aqui é uma passagem que mostra que as almas não ficarão presas no mundo dos mortos, né? Não ficarão presas num local, elas serão novamente ressuscitadas, receberão seus corpos glorificados. E Cristo faz essa promessa, né? Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Ok, então nós vemos aqui nesses versículos e nessa parábola a diferenciação de 2 lados, né? A parábola diz que de um lado o rico levantou os seus olhos e conseguiu ver o seio de Abraão do outro lado, até que ele diz: Pai Abraão, né? Molhe o teu dedo e pinga na minha língua para que eu receba um refrigério. Ou seja, a gente percebe que era um local de tormento, né? E a Bíblia fala que entre eles foi posto um abismo, tá? Abismo chama-se Tártaro. Eu vou ler agora para você 2 de Pedro 2,4. Então vamos lá. Ora, se Deus não poupou
anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, clicando aqui, nós temos a tradução da palavra inferno como tártaro. Por isso que eu falei, tá vendo? Inferno, às vezes você está lendo a palavra inferno, ela tem a referência para Hades, para Sheol. Tártaro aqui, ela está fazendo a referência a um abismo. Então, local de anjos maus, cadeias da escuridão. Aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, a Bíblia fala que Deus os aprisionou, né, que eles estão presos em prisões. Serão soltos no dia do Apocalipse, no dia do grande juízo, e vão atormentar os moradores da terra. Vamos lá, Judas 2:6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Aqui fica bem claro que o abismo é um local de anjos que ficaram aprisionados, né? Ok? Então essa palavra Gehenna aparece algumas vezes na Bíblia como inferno também. A gente precisa tomar cuidado para entender qual a referência dela, né, no contexto, dentro do contexto, qual o seu significado dentro do contexto. Eu coloquei aqui, ó, por exemplo, clicando aqui, no grande trono branco, Apocalipse 20, 11 a 15. Então vamos lá, Apocalipse 11 a 15. Vi um grande trono branco e aqueles que se assenta, de cuja presença fugiram terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos seus mortos, que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Aqui é a segunda morte. Então existe aqui a referência ao lago de fogo que ainda não foi inaugurado, que é o Gehenna. Aqui na nossa apresentação, eu coloquei aqui o lago de fogo. Então, o lago de fogo é a segunda morte, é o inferno eterno. Apocalipse 20 fala bem sobre isso, 21, eu coloquei algumas referências para você estudar em casa. O lago de fogo e enxofre, a besta e o falso profeta vai ser jogado no lago de fogo, tá? E depois de 1000 anos, Satanás e os seus anjos caídos e os demônios também serão lançados no lago de fogo. Lembrando que o lago de fogo não foi feito para o homem, tá? O lago de fogo foi feito para Satanás e os anjos caídos. Mas, assim, todos aqueles que rejeitaram a Cristo ou que não ouviram a palavra da justificação do Senhor, não seguiram o seu caminho, serão lançados também no lago de fogo, beleza? Vamos lá. Hades e Sheol, tem uma referência aqui na Bíblia que é bem interessante, que chama-se coração da terra, né? Lá, vamos fazer essa leitura, Mateus 12:40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Tem que deixar claro que o Hades, que é o local para onde o Espírito vai, ele é um local colocado aqui como Jonas no centro, né? No centro da terra. Vamos ler Jonas agora para a gente entender o contexto que Jonas quis dizer? Então, para entender Hades como um coração da terra ou como um local do mundo dos mortos, vamos entender o que Jonas falou lá. Jonas 1:17. Deparou o Senhor um grande peixe para que o tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aí Jonas fala assim no capítulo 2, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei o Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e a tua voz me ouviu. Então Jonas fez uma comparação mesmo com o mundo dos mortos, né? Como se ele estivesse no centro da terra, no centro do Hades. Aí nós temos aquele versículo tão conhecido, né? Quando Jesus diz, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 16:18. Então em Mateus 16:18 diz que o Hades não prevalecerá contra a minha igreja. Ou seja, o Hades não vai poder deter a minha igreja, né? As portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Aí Jesus está suscitando, na verdade, aquela promessa de que quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Cristo foi ressuscitado primeiro. A Bíblia fala que Cristo é as primícias da ressurreição. E nós seremos ressuscitados também no grande dia do Senhor, né? No arrebatamento da igreja. Bom, o objetivo desse estudo é mostrar que a palavra inferno ela tem pelo menos 4 vertentes. E dependendo da forma como você lê o texto bíblico, você pode mudar um pouquinho a intenção ou o contexto, né? Nós ouvimos muito
pastores ou pregadores dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, que é a ação do inferno e dos demônios contra a igreja, a luta incessante. Sim, existe uma luta, essa luta é espiritual. Efésios fala que a gente deve se armar de todas as armas, né, da justiça, estarmos prontos para essa batalha, mas essa passagem de Cristo não é sobre isso. Cristo está ali suscitando, na verdade, a promessa feita desde os profetas, desde os patriarcas da igreja, que o justo não ficaria aprisionado no Hades, o justo seria novamente liberto, o justo viveria com o corpo glorificado. Cristo estava ressuscitando a promessa da ressurreição. E ele, como as primícias de Deus, foi ressuscitado primeiro e nós seríamos depois. Afinal, aonde está o seio de Abraão? Né? Onde estão os justos mortos em Cristo, do Antigo e do Novo Testamento? Porque existe uma passagem que fala que Cristo, subindo aos céus, levou o cativo ao cativeiro. Né? E aonde ficou o rico e o Lázaro? Onde fica o local dos ímpios nessa história toda? Né? Segundo os Coríntios capítulo 12, de 2 a 4, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, provavelmente, né? Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e foi até o paraíso e ouviu coisas e viu coisas que ao homem não é lícito falar. Então, por conta disso, existe a vertente que o local aqui dos justos, né, o Hades, está no terceiro céu hoje. Mas vamos lá fazer um estudo um pouquinho mais profundo sobre isso, um entendimento um pouquinho mais apurado. Vamos lá? João 20:17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, não me segure. Eu acredito que Maria Madalena, vendo ele, ficou totalmente emotiva, né? Se eu visse Jesus, eu ia querer pular no colo dele, abraçar, beijar. E eu vi o Filho de Deus andar comigo pela terra, fazer sinais, maravilhas, trazendo pessoas dos mortos, curando enfermos, e de repente, quando eu vejo Jesus ressuscitar, eu vejo que a promessa, meu coração vai acender a promessa que ele fez, que ressuscitaria ao terceiro dia, meu coração explodir. Eu acredito que foi isso que Maria Madalena fez, e ela foi interpelada por Jesus: segura a onda aí, que eu ainda não fui para o meu Pai, né? Ou seja, ele está dizendo aqui que ele ainda não subiu ao céu. E ao mesmo tempo lá na cruz ele fala assim: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Então muitas pessoas acreditam que naquele momento ele estava subindo aos céus. A ti eu entrego o meu espírito, assim: Senhor, eu entrego essa situação na sua mão. Olha, eu entrego, né? Eu tô concluindo aqui agora a minha missão. Ao Senhor eu entrego o meu espírito, né? É o que Cristo estava querendo dizer naquele momento. E não assim, eu entrego o meu espírito para subir aos céus agora. Não, a ti eu entrego o meu espírito. Dali para frente, a Bíblia sempre fala, quando morre uma pessoa, você vê que os anjos vieram buscar e levar Lázaro ao paraíso, né? Quando vem aquela parábola do rico e do pobre, né? Do rico e do Lázaro. Então, assim, a gente percebe que anjos sempre vão levar as pessoas ao mundo dos mortos. Então, eu acredito que naquele momento Jesus estava entregando, o meu entendimento, tá? Jesus estava entregando o seu espírito para que ele fosse levado ao mundo dos mortos, tá? E aqui fica bem claro, quando Maria Madalena vê ele ressuscitar, ou seja, depois que ele volta do mundo dos mortos, já ressuscitado, ele deixa claro assim: olha, não me detenhas porque eu ainda não subi ao meu Pai, ou seja, ele não estava no paraíso. Também temos aquela parte em que o ladrão da cruz fala para ele assim: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Bom, vamos ler esse versículo? Então vamos lá. Quando o ladrão da cruz fala para Cristo, ele diz assim lá em Lucas 23:42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando vieres no teu reino, ou seja, o reino de Cristo ainda não era vindo. Jesus pregava que o reino de Cristo viria. E o reino de Cristo, aqui está fazendo referência meio que ao reino milenar, né? A segunda volta de Cristo. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses 4,17, vamos ganhar tempo, né? Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Aqui Paulo está falando sobre a segunda vinda de Cristo, né? Está falando da manifestação do anticristo, depois ao toque da sétima trombeta, os mortos ressuscitarão, terão seus corpos glorificados, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, ou seja, isso é futuro. Ou seja, nós estaremos em algum local reservado para o dia do arrebatamento, ou seja, quando nós morremos, nós não vamos para o céu, já ficaremos com o Senhor, etc. Vamos lá, agora vamos ver esse versículo aqui de 1 Filipenses 1:23. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ou seja, o que Paulo está fazendo referência aqui é que ele gostaria de estar partindo, estar com Cristo. Aqui nós estamos falando já da onipresença do Senhor Jesus, ok? Porque se eu acredito que Deus é onipresente, ele está no céu.
Ele está na terra, ele está no local dos mortos. Davi não fala lá em Salmos, ele fala assim, Senhor, da onde poderei me esconder? Se eu vou aos altos céus, o Senhor está lá. Se eu for mais no coração, inclusive lá a palavra é Sheol, tá? Se eu for no mais profundo abismo, ou Sheol, o Senhor lá também está. Então o local de consolo é o seio de Abraão. A gente vê bem isso na parábola do rico. Então eu quero mostrar esse versículo aqui que está na 2 aos Coríntios 12, 3, que Paulo fala que conhece um homem que foi arrebatado ao paraíso, né, e ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito homem se referir. O que Paulo está tendo aqui? Paulo está tendo, na verdade, uma revelação. Paulo foi arrebatado e Paulo está tendo um apocalipse. O que significa apocalipse no grego? Exposição ou revelação. Okay? Então Paulo está tendo uma revelação do futuro. Daniel tem uma revelação e quando Daniel termina de escrever a sua carta, o anjo fala assim, Daniel, cele as palavras deste livro, porque não é o tempo determinado. Quando João escreve o Apocalipse do Senhor, ou seja, a revelação que está lá em Apocalipse, o que o anjo fala para João? João, não cele os livros dessa profecia, porque o fim já está próximo. Ou seja, Daniel, quando escreve, o anjo manda ele selar. João, quando recebe a palavra, fala assim, João, não cele. Ok? Então assim, Paulo teve uma revelação do paraíso. Aqui o paraíso não é o paraíso do local de Lázaro e o seio de Abraão. Aqui é uma revelação apocalipse do reino milenar, do reino de Cristo, tá? Quando Cristo já estiver reinando. Então aqui é uma questão de interpretação. Para fortalecer aquilo que a gente estava falando, a visão do paraíso de Paulo era uma visão apocalíptica, né, do futuro. Então nós estamos lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra onde? No paraíso de Deus. No paraíso de Deus. Então o que Paulo estava tendo, na verdade, era uma revelação apocalíptica, uma revelação futura, tá? Não era uma revelação presente. Então, um versículo que as pessoas utilizam para dizer que o seio de Abraão está no terceiro céu, no paraíso, não faz muito sentido aqui quando a gente começa a interpretar melhor os versículos, ok? Vamos adiante. Outro versículo aqui que as pessoas utilizam é Efésios 4, 7. Ó. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Não me parece que cativo ao cativeiro, não parece que o seio de Abraão era um local de cativeiro, ok? Não me parece que as pessoas estavam lá em tormento. Então vamos entender isso, mas lá em Salmos 68, livro de Salmos 68, de 18 a 20, ok? Vamos lá. Então vamos entender o que a epístola de Efésios está falando lá em Salmos 68, 18 a 20. Tá? Com certeza o apóstolo Paulo está fazendo referência ao Antigo Testamento. Então a gente precisa entender onde está a cabeça do apóstolo Paulo. Subiste às alturas, levastes o cativeiro. Né? Isso te lembra alguma coisa? Está exatamente assim lá em Efésios. Recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Agora presta atenção aqui, ó. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está escaparmos da morte. Então, assim, qual que é o nosso cativeiro? O cativeiro do homem é a morte. E como que a gente escapa da morte? Através de Deus. Deus é o nosso libertador. É Deus quem nos tira da morte. Então, assim, o cativo ao cativeiro é exatamente escaparmos da... É o resultado principal. O Google. Então, pessoal, esse é o estudo do inferno. Eu coloquei aqui as palavras que definem o inferno. Quando você estiver lendo agora um dos autores, você vai muito bem clicar através de um dicionário da Bíblia, né, ou pesquisar no próprio Google, entender melhor aquela tradução, para você entender se está fazendo referência a Tártaro, ao Guiena ou ao Hades, que é o local dos mortos, né? Você entender também que o Hades, ou Sheol, esse mundo dos mortos aqui, ele é um local transitório, tá? Ele não é um local definitivo. O único local definitivo que a Bíblia fala é o Guiena, que é o lago de fogo. Após o grande trono branco, aqueles que não foram achados no livro da vida, a besta, falso profeta, Satanás e seus anjos caídos serão lançados no lago de fogo eternamente, sem possibilidade de sair de lá, ok? Os justos, Cristo suscita a promessa que os justos, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Então suscita a promessa do arrebatamento na sua segunda vinda e teriam seus corpos glorificados. E com isso a gente fica aqui com esse estudo. Eu agradeço vocês, essa é a minha visão, tá? Essa é a minha visão escatológica do inferno, né? Até apocalíptica, né? Porque tem algumas coisas aqui que falam lá de Apocalipse 20, fatos ainda que vão ocorrer. Então essa é a visão que nós temos aqui de estudado, entendido a palavra.
Peço perdão, né, esse estudo não é para ofender ninguém, mas é para aumentar o nosso conhecimento aí das coisas de Deus. Galera, Deus abençoe vocês. Se você gostou desse estudo aí, compartilhe com seus amigos e que tenha sido de grande referência. Eu vou deixar também, eu não sei em que mídia que você vai estar vendo isso, mas eu vou tentar deixar um link, se for no Facebook ou no próprio YouTube, vou tentar deixar um link aqui do PPT para você possa usar aí ou fazer suas explanações, uma apresentação também. Tá bom, galera? Um abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima.